Sou o professor Tadeu, sou coordenador de curso da Escola Brasileira de Pós-Graduação, a EB Pós. Estou aqui para apresentar a você uma grande oportunidade de você fazer uma transformação em sua carreira profissional, habilitando-se e qualificando-se para trabalhar com avaliação e perícia. Uma área de muita demanda de trabalho no mercado profissional, mas também uma área que exige qualificação e certificação. A demanda nós podemos observar pelas estatísticas do ano passado, por exemplo, em 2020, mesmo sendo um ano de pandemia, um ano problemático, só o mês de outubro foram financiados no Brasil 45.500 habitações. E o acumulado de janeiro a outubro foram mais de 324 mil imóveis financiados. Ora, onde é que todo imóvel financiado ele precisa ser avaliado. Todo banco que financia seus imóveis, eles exigem uma avaliação, que é um trabalho exclusivo, né, da área de engenharia e de arquitetura. Só que para isso precisa habilitar-se e certificar-se. Habilitar-se com cursos específicos e para que obtenha a certificação. Para isso, nós apresentamos aqui o nosso curso de pós-graduação e mostrar que nós criamos um curso de pós-graduação para que a gente possa habilitá-lo a trabalhar nessa área e fazer sua transformação. Então, o nosso curso é o curso de pós-graduação em auditoria, avaliação e perícia para engenharia com inferência estatística. Para isso, então, eu passo agora a mostrar a estrutura do nosso curso. O nosso curso está estruturado em 12 módulos, ministrados um módulo a cada mês, onde cada módulo será emitido um certificado por módulo. E, obviamente, lá no final do curso você terá o seu certificado de especialista em auditoria, avaliação e perícia para engenharia com inferência estatística. Observe aqui que nós temos um 13º módulo. Na verdade, nós temos um módulo menor, com menos carga horária, mas é um módulo que não vai ser ministrado remotamente, ao vivo. Ele ficará disponível na internet, né, online, no nosso site, para que você possa acessar e ter uma aula introdutória sobre avaliação e perícia, né, onde ali estão os nossos objetivos, nossos fundamentos, nossos contextos. Então, passo agora a falar de cada módulo, né? Eu tenho uma sequência de apresentação que não é necessariamente a mesma sequência que vai ser ministrado no curso. O nosso primeiro módulo é inferência estatística. Nesse módulo, ao terminar o módulo e você receber o certificado de inferência estatística, você já pode se credenciar nos bancos que fazem financiamento, né, imobiliário, né, que dão crédito imobiliário para financiamento de imóveis. Que é a exigência que todos os bancos que trabalham nessa área, que financiamentos exigem para que o profissional da arquitetura e da engenharia possa fazer as suas avaliações, porque cada imóvel financiado precisa da avaliação. No nosso segundo módulo e terceiro, que eu vou aqui aproveitar e encurtar o tempo e falar dos dois ao mesmo tempo, porque a diferença é apenas rural e urbano, nós vamos fazer um módulo com uma novidade que é usando a inteligência artificial, né? O que é inteligência artificial? Nós temos aí na nossa web, por exemplo, uma quantidade infinita de informações que possam ser utilizadas para a avaliação de imóveis. Informações precisas, informações recentes, atualizadas, e para isso nós vamos usar softwares, né? Softwares e programas para que a gente possa poder utilizar e saber utilizar essas informações. No nosso quarto módulo, que é a avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais, esse tipo de avaliação é muito abrangente e nós vamos focar apenas na habilitação da engenharia e da arquitetura. Aqui, por exemplo, nós podemos fazer a avaliação de infraestruturas, né, como saneamento básico, por exemplo. No nosso quinto módulo, que é a avaliação e perícia ambiental, recursos naturais e patrimônio histórico, nós vamos entrar na área da avaliação
de bens que são preservados, né, que tem que ser preservados, ou que são preserváveis, ou que precisam ser preservados. Então aqui nós vamos fazer nós vamos aprender aqui a fazer um estudo de um diagnóstico, por exemplo, que é necessário para poder fazer o reconhecimento, usando geotecnologias, né? Então aqui nesse módulo também, assim como nos outros, você já recebe você já recebe informações e qualificações além daquilo que se vê comumente no mercado de trabalho. O nosso sexto módulo, que é a auditoria de contratos e licitações, é um dos nossos 3 módulos que trata um pouco do direito. Então, trabalha um pouco do direito. Aqui, por exemplo, esse módulo, você vai aprender, por exemplo, a fazer controle de contrato, controles de licitações, controles de obras pelos contratos e por licitações. Então, é um módulo, né, uma disciplina, é um módulo onde você vai começar a trabalhar com as questões jurídicas, né, aproximar muito a linguagem jurídica da linguagem da engenharia e da arquitetura. No sétimo módulo, inspeções de edificações residenciais, comerciais, industriais e vistoria cautelar de vizinhança, aqui nós aprenderemos a fazer inspeção do prédio, né? Avaliar sua estrutura física, por exemplo, suas condições físicas e estruturais de funcionamento, de uso. Então aqui é um módulo onde nós vamos permear por essa área, né, para que a gente possa entender como é que se faz esse levantamento, como é que se faz as inspeções, como é que se faz nossos relatórios, os nossos laudos técnicos. No nosso 8º módulo, Engenharia Legal Engenharia Legal, Direitos... Nosso 8º módulo, Engenharia Legal, Direito e Laudos e Perícias, né, aqui nós começamos a trabalhar muito mais a linguagem, aproximar a linguagem da engenharia com a engenharia e arquitetura com a do direito. Aqui existe sempre uma lacuna bastante grande, onde nós aqui vamos procurar fazer com que haja uma aproximação nessa linguagem. Por que isso? Porque a gente sabe, eu tenho bastante experiência nisso, de a gente às vezes entender que algumas decisões judiciais não foram muito justas, entre aspas, né? Mas muitas vezes é porque nós da engenharia e da arquitetura não temos um fino trato, vamos dizer assim, uma linguagem que a gente possa aproximar e dar respaldo para uma decisão melhor. Então isso é interessante a gente estudar, né? No nosso 9º módulo, Patologia das Construções para Perícia em Edificações, ora, patologia é uma coisa bastante comum em muitos cursos de graduação, né, que é uma coisa até conhecida, que na verdade significa aí as doenças, os problemas que nossos prédios têm. Agora, o importante aqui é nós entendermos a origem dessas patologias. Se elas são originadas lá na concepção do projeto, ou na mesma viabilidade, no processo de execução, que é o processo produtivo da edificação, ou mesmo no uso. Então, essas diferenciações serão muito importantes para que a gente faça as provas, por exemplo, numa perícia judicial, né? É essa informação que a gente precisa, e aqui isso que a gente vai aprender. No nosso 10º módulo, Perícias Judiciais e Arbitragem, é a nossa 3ª disciplina, que é voltada aí, né, que tem esse inteirinho aí com o jurídico, né? Então aqui nós vamos aprender fazer laudos periciais, judiciais e também tentar trabalhar com informações e levar essas decisões judiciais ou resolver problemas, né? Apontar soluções, até mesmo antes de levar para processos judiciais, que seria no processo de arbitragem. O nosso 11º módulo, que é a planta de valores genéricos, né? E aqui também utilizando inteligência artificial, Big Data, também aí para a gente usar toda a alta tecnologia que nós temos disponíveis aí na internet e no sistema computacional, para que a gente possa gerar planta de valores de genérico de municípios, né? Então, planta de valores genérico nada mais é que nós temos uma carta topográfica, por exemplo, com todas as informações cadastrais do município e ali, a partir de avaliação, a gente definir valores dos imóveis. É isso que gera, por exemplo, valores de IPTU, né? Isso é extremamente importante
para todo mundo, né? Porque parte isso do município que tem que gerar IPTU para todos. Né? O nosso 12º e último módulo, que é uso de drones e de laser scanner, é um módulo muito legal, muito importante, né? Que é onde muitos dos nossos profissionais não têm muito contato com isso. Nós que somos da área e trabalhamos bastante com isso, eu uso muito isso para fazer avaliações, para fazer perícia, para fazer outro tipo de trabalho, outro tipo de projeto, porque os drones e laser scanners nós conseguimos fazer leituras reais dos imóveis, por exemplo, do terreno, dos imóveis, né? Porque é interpretação de imagem. Então, o que a gente chama de fotointerpretação. Então, por exemplo, se eu voltar ali no nosso módulo de avaliação e perícia ambiental, recursos naturais e patrimônio histórico, é uma ferramenta esplêndida para que a gente possa fazer aqueles diagnósticos. Né? Diagnóstico para poder entender o processo, né? Entender o meio ambiente, por exemplo. Ora, é uma ferramenta para que a gente possa fazer a avaliação de imóveis urbanos e rurais, principalmente. Né? Então, é uma ferramenta que nós podemos trabalhar em todos os modos, para que a gente possa fazer realmente aquele nosso diferencial profissional que nós precisamos para entrar no mercado de trabalho, né, e transformar a nossa atividade profissional. Né, fazer o diferencial, é isso que nós buscamos, um diferencial. E aqui nós estamos também proporcionando, com essa estrutura de curso, né, e com os professores que nós vamos aqui, que nós já elencamos, né, os nossos professores convidados, que serão responsáveis pelas disciplinas, são todos professores que atuam no mercado de trabalho, mas também atuam na área acadêmica, como professores. Isso é muito importante e muito interessante, porque o professor que ele tem as duas atividades em paralelo, ele consegue levar da sua atividade acadêmica para o seu trabalho profissional e melhorar lá os seus processos, né? Ao mesmo tempo que na atividade profissional de mercado de trabalho, ele consegue trazer a sua experiência para a sala de aula e passar isso a todos que estão aí como alunos, né, neste momento.